Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos trazer aqui a segunda parte de uma série de 3 episódios, onde nós estamos falando sobre pecuária de corte. No primeiro episódio nós falamos sobre o segmento de cria. Neste segundo episódio nós vamos falar então do segmento de recria e numa terceira parte nós voltaremos aqui para falar sobre terminação. Então hoje especificamente falando sobre recria na pecuária de corte. Eu peço então que você continue aqui com a gente, clique no joinha, compartilhe este vídeo, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, e para conversar com a gente hoje sobre o segmento de recria na pecuária de corte, nós trouxemos novamente aqui o professor Nilson Brering, ele que possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui pós-graduação pela Universidade Veterinária de Lisboa, em Portugal. Ele também possui mestrado e doutorado em ciência animal pela Universidade de Guelph, no Canadá. Possui mais de 40 anos de experiência como pecuarista. Também foi consultor e ainda é consultor de várias fazendas, tanto no sul do Brasil quanto no centro-oeste. E também é conhecido como Doutor Pecuária, produzindo materiais no Instagram e também no YouTube. Professor Nilson Brering, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Muito obrigado, Alex. É um prazer estar contigo novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite de nos trazer aqui. E gostaria de aproveitar a situação, dizer da minha satisfação, Alex, em relação a toda a formação que você citou. Desde a infância, tive a grata satisfação de saber que produção animal era o meu caminho. Desde muito pequeno, dividi o espaço do campo com propriedades de amigos, propriedades da família, e fui crescendo muito próximo sempre da atividade de pecuária de corte. Aí, quando completei a idade, fui para a Universidade Federal de Santa Maria, e nos 4 anos que eu trabalhei em Santa Maria, Alex, trabalhei no segmento de pecuária de corte. Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria tem uma fazenda significativamente grande dentro do campus universitário. E aí eu tive, através das bolsas, a oportunidade de trabalhar em projetos de pesquisa, diretamente coletando informação a campo. Quando concluí o meu curso em Santa Maria, eu fui convidado para participar de um pós-graduação, Alex, em pecuária de corte, junto à Universidade Clássica de Lisboa, em Portugal. E trabalhei bastante na área de confinamento de diversos grupos genéticos para buscar a melhoria dos desempenhos, qualidade de carne, conversão alimentar e tantos outros parâmetros que nós estudamos. Quando eu terminei o pós-graduação em Portugal, eu fui para o Canadá como imigrante. E aí tive a oportunidade, após 2 anos que já estava trabalhando no Canadá, de procurar a universidade para ver da situação ou da possibilidade de encaixar um mestrado e um doutorado. E na realidade foi isso que aconteceu, né? Eu tive bolsas canadenses, tanto da condição de mestrado quanto da de doutorado, e aí isso me facilitou bastante a condição dos meus estudos lá fora, né? Na área de mestrado, Alex, eu trabalhei muito com nutrição de manejos de segmento da cria. Então, tanto os cuidados com a vaca para manter altas eficiências reprodutivas, assim como o cuidado da cria para aumentar pesos ao desmame. E durante o meu tempo de doutorado, que foram 4 anos, a minha principal função foi trabalhar com biosimuladores
principalmente na área genética. Então, desenvolver fazendas virtuais que me possibilitasse discutir os diferentes parâmetros da pecuária de corte no segmento cria, recria e terminação, com isso facilitando a interpretação de alguns planejamentos que pudessem comparativamente serem estudados, né? Então, essa biosimulação facilita muito. Então, mais ou menos esse resumo. No final do meu doutorado, eu tive a oportunidade e a felicidade de prestar o concurso junto ao UDESC para as disciplinas de melhoramento animal e para a disciplina de bovinocultura de corte. Fui aprovado por concurso e aí segui esses 29 anos de trabalho em sala de aula. Então tenho imensa satisfação de dizer que desde muito precocemente a pecuária de corte está na minha genética e me traz uma satisfação muitíssimo grande. E não só na teoria, como também na prática, né, professor? Porque quando tu alia esse conhecimento teórico que tu tem na universidade, com a prática que tu tem no campo, acho que tu traz aí uma eficiência para a pecuária de corte no campo e traz também os questionamentos do campo para a universidade. E muitas vezes a gente tem dificuldade que essas duas coisas se conversem. E eu vejo isso como um fator extremamente positivo, trazendo essas dúvidas, esses questionamentos do campo para a universidade, trabalhando na universidade com aquilo que realmente precisa ser aplicado no campo. Então eu vejo isso como um dos fatores essenciais, para que a gente possa falar de pecuária do campo, trazer uma experiência como a sua aqui, podendo aliar a experiência prática do campo, as necessidades do campo ao conhecimento teórico que a universidade, científico, técnico que a universidade traz, né, professor? Sim, foi parte da minha atividade e em parte continua sendo parte da minha atividade, a pecuária de corte no campo, né? Então, além da minha ligação com a universidade, com o trabalho acadêmico, eu também tenho o trabalho de campo na vida privada, assim como na terceirização do conhecimento. Então, muito constante o meu preenchimento do tempo junto a essas três modalidades de trabalho, né? Muito bem, professor. E como forma de agradecimento e também de boas-vindas, eu gostaria de entregar aqui para o senhor, mais uma vez, os brindes dos nossos patrocinadores. A gente tem aí a Erva Mate Aragana, que o professor já conhece. Hoje estamos tomando aqui a versão moída grossa, que é trazida aqui pelo Diogo. Nós temos também a versão cimarrona da Erva Mate Aragana. E nós temos como patrocinador também o Cicobi Cred Serrana, que é mais que uma escolha financeira. Quem nos atende é a Carla na agência do Coral e o Kenner na agência do Centro. E com isso, mais uma vez, a gente lhe dá as boas-vindas aqui ao nosso canal. Eu agradeço muito, Alex, as prendas que recebo e gostaria de também agradecer os patrocinadores do teu programa, essa corajosa iniciativa que hoje está cada vez mais consolidando pelo bom material que tu tem disponibilizado no mercado. Então eu acho que é muito importante que esses patrocinadores sintam cada vez mais confiança no teu trabalho e eu te deixo aqui meus parabéns pelo aquilo que tenho visto nas diferentes áreas de comunicação, de aspectos técnicos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, mais uma vez pela sua presença aqui. E professor Nilson, para que a gente então possa entrar, já diretamente nesse nosso assunto de hoje aqui, falando sobre recria na pecuária de corte, eu gostaria inicialmente que o senhor trouxesse para a gente aí um conceito, do que é a recria na pecuária de corte, o que a recria representa. Muito bem, Alex. A recria normalmente são categorias de animais em transição. A gente fala que, por que em transição? Porque elas já deixaram o segmento cria, né? Então a recria começa matemática e biologicamente logo a partir do desmame, né? E quando nós pensamos numa pecuária de corte em regimes extensivos de produção, essa recria começa lá no 7º mês, quando o terneiro em média, desmamado das vacas, então deixa de se existir uma alimentação líquida para se ter uma alimentação sólida, né? E a partir dali começa um crescimento pós-desmama, que dependendo das condições de ambiente, nós vamos ter maior ou menor velocidade deste crescimento. A gente já sente, Alex, a recria perdendo, digamos, o espaço de crescimento linear que vinha tendo durante a cria, justamente por talvez algumas inadequações do manejo de desmame. Então já no primeiro momento a gente já começa a sentir que a recria tem alguns atropelos aí quando ela é visível em sistemas mais extensivos de produção.
Tá? Então já começa aí algumas coisas para a gente pensar, né? O alvo maior da recria seria o ganho de peso de forma linear, Alex, e que forme mais ou menos toda a complementação muscular do animal, estrutura óssea com complementação de formação muscular. Então, o que que nós imaginamos em peso para deixar o nosso ouvinte mais ou menos com números visíveis aí? Um terneiro que desmama com 200 quilos, ele deve dobrar o peso na recria. Então, nós entendemos que um animal com 400 quilos no final da recria, ele tem já um desenvolvimento muscular e ósseo passivo de sustentação para se pensar em planejamentos de terminação. Então, numericamente, eu diria, sem medo de errar, que entre 200 a 400 quilos seria a fase de recria. Agora, esses 200 a 400 quilos, eles podem ser adquiridos de diferentes maneiras em diferentes situações do tempo, consoante as características, o perfil da propriedade que eles estão inseridos. Economicamente, Alex, são categorias que normalmente o fazendeiro não vende. São categorias de transição. Então, elas são um passivo para o produtor, não é? E elas normalmente não são comercializadas, porque o comum é se vender o terneiro nas feiras, ou um comércio de logo após o desmame, ou então já animais terminados, novilhos terminados para o mercado da carne, né? Então, normalmente, o produtor não quer mexer na estrutura intermediária da pirâmide, que seria a recria. E como o senhor falou ali, professor, a recria, ela depende das diferentes condições de cada propriedade. Por exemplo, num sistema extensivo, essa recria pode durar um tempo extremamente longo, né? Enquanto que num sistema um pouco mais intensificado, essa recria já possa ser um sistema até, né, relativamente curto, né, se tu for comparar, por exemplo, com a cria, né, em questão de tempo. Né? Então, esse planejamento ele também depende das condições da propriedade, mas eu vejo que existem uma série de questões quando tu pensa em gerar um planejamento para fazer recria. A primeira questão que eu imagino que seja uma questão muito forte é tu pensar se tu está fazendo essa recria para fêmeas ou para machos, e tu já ter isso bem planejado, né? Porque biologicamente as respostas eu acredito que sejam diferentes, fisiologicamente sejam diferentes para novilhas e para novilhos. Então eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente um apanhado dos questionamentos que a gente deve fazer, ou que o produtor deve fazer, quando pensa em iniciar uma atividade de recria. Quais são esses questionamentos que devem fazer parte de um planejamento de recria? Alex, se você me permitir, antes de colocar esses pré-requisitos para um bom planejamento de recria, eu gostaria de te dizer ou informar aos nossos participantes de que a recria das 3 fases do segmento de pecuária, da construção da pecuária, a fase mais eficiente. Então, ela quase que segue uma linearidade. Quanto melhor forem as condições ambientais, sanidade, nutrição, manejo, gestão da propriedade, quanto melhores forem essas condições ambientais, sobre uma genética de boa qualidade, melhor será a resposta do animal. Na cria, o que nós observamos? A matriz precisa pastar, sintetizar o leite, o terneiro precisa mamar o leite, transformar em peso. Então nós temos 2 quebras metabólicas muito importantes que diminuem a eficiência do segmento cria. Na terminação, o novilho recebe o pasto e transforma grande parte dele em tecido adiposo, que metabolicamente apresenta uma condição mais lenta de deposição. Então, é na recria que nós encontramos a melhor eficiência, a melhor resposta à conversão alimentar. Aquele animal que precisa uma quantidade menor de produto alimentar em relação à transformação em peso. Então, nesta fase é onde a gente gostaria de maximizar o ganho de peso dele. Porque realmente ele é uma máquina mais eficiente nesse momento. E o que nós observamos em propriedades por aqui? Que muitas vezes nos campos marginais é onde essas categorias estão. Por quê? Porque elas não geram resposta financeira de forma mais imediata. O fazendeiro não vai se dispor de uma novilha em crescimento quando ele tem a necessidade de repor essa novilha no plantel que foram tiradas vacas de descarte. Então ele não mexe nessa parte central da estrutura, ele precisa da recria do novilho, porque sem a recria do novilho ele não tem o boi para terminação. Então ele não mexe nessa categoria de novo.
né? Então, normalmente, como ele não mexe, o tempo necessariamente pode ser longo, muitas vezes ele é acompanhado de ganhos e perdas de peso. E isso atrasa significativamente a eficiência de produção da propriedade, né? Então, isso é um ponto inicial a se pensar se no futuro, Alex, nós não teríamos que instruir ou discutir, pelo menos com o produtor, se não deveria ser cada vez mais especializado os segmentos de produção, cria, recria e terminação, em propriedades distintas ou com acompanhamento técnico mais aprofundado, para que essa eficiência seja parte de um planejamento bem estudado antecipadamente, né? Agora sim, Alex, agora a gente pode entrar em alguns questionamentos que seriam parte do teu questionamento. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se o produtor separa o planejamento da recria de machos da recria de fêmeas. Naturalmente, separa, porque qual é a recria, qual é a finalidade maior da recria de machos? Um dia ser finalizado. O animal será finalizado ou será comercializado pós-recria. Algumas fazendas entendem que a aquisição de um determinado peso na recria, a posteriori ela pode ser comercializada, entregando para o terminador, principalmente o terminador de sistemas semi-intensivos e intensivos, né, para que ele faça o acabamento nesse novilho. Mas, no outro lado, nós temos também a recria das fêmeas. E aí a recria das fêmeas tem diferentes finalidades, que nós também deveríamos pensar adequadamente. O planejamento de cada uma dessas visões de serem específicos, o planejamento da recria deve ser feito separadamente, Alex, para que nós tenhamos de forma mais organizada possível o segmento sendo observado a melhor resposta que ele pode nos oferecer, tá? Porque também em cima disso, professor, eu acredito que estão as questões relacionadas ao planejamento alimentar, né? Se tu separa as novilhas dos novilhos, tu também vai ter um planejamento alimentar diferenciado para essas categorias. E eu acredito que isso vai ter uma influência depois, né, por conta da diferente resposta que cada um dá. Então, eu acho que também pode ser um fator importante. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso também. Uhum. O planejamento alimentar é crucial, né? A gente vê que, uma vez feito adequadamente um planejamento sanitário, o planejamento alimentar, indiscutivelmente, tem maior peso de resposta sobre o animal. Então, a gente observa muitas propriedades, a gente terá que ter um ponto de partida, né? E aqui o ponto de partida é a recria de machos ou fêmeas em condições de pastos nativos, e é por aí que se começa grande parte da discussão. Então, o que esse planejamento tem que ser pensado? Nesse planejamento, Alex, eu observo que a capacidade de resposta das forrageiras naturais em cima de um animal que tem um potencial incrível de ganho de peso e que, se for dado, ele é um grande acumulador de massa, tá? Ele precisa de mudanças quantitativas de forragem porque ele é um grande ganhador de peso. A gente vê que há uma incompatibilidade com a genética que esses animais dispõem em relação ao planejamento alimentar que eles têm. A qualidade bromatológica dos campos naturais, por maior a oferta que eu trago aos animais, ela tem limitações de extensão. Então, muitas vezes a gente observa que um terneiro que desmama com 200 quilos, com 7 meses, chega com 160 quilos com 1 ano de idade. Quer dizer, é uma contraposição, é uma regressão de ganho de peso. Esse peso perdido de 40 quilos terá que ser adquirido durante grande parte da primavera. Então, é como se eu tivesse pagando 2 vezes a perda e a aquisição desses novos 40 quilos em cima de um tempo que já poderia ser utilizado para a continuação desse crescimento. Então começam aí os problemas, né? E aí outra coisa que a gente observa, que sem um planejamento complementar, não há condição bromatológica desses pastos de minimamente manter esses animais. Então a oferta forrageira, por maior que ela seja, qualitativamente ela apresenta uma restrição. O consumo deste alimento é muito pequeno em função da alta, da baixa qualitativa dessa forragem. O animal consegue comer menos, ele tem uma satisfação física, mas uma subnutrição
do ponto de vista químico, né? A densidade de nutrientes nessa forragem de outono e inverno é bastante baixa. Isso há uma limitação bastante severa. Recrias, Alex, aí de 28, 29 meses, vamos pegar um exemplo, se o planejamento de acasalamento das fêmeas for aos 3 anos, e a gente já trabalhou, então 36 meses seria a idade de cobertura delas, nós já trabalhamos 7 meses no período de cria com essa, nós teríamos 29 meses aí de recria. 29 meses de recria passando por 2, 3 invernos muitas vezes, dependendo do biotipo genético que elas são, até a gente atingir um peso mínimo de capacidade de concepção dessas novilhas, né? Então, é significativamente grande. E o novilho, olhando pelo lado do macho, nós teríamos também um problema bastante similar. Matar um boi com 4 anos, por exemplo. É um tempo extremamente longo, né, Exato. professor? Mas aí entra uma questão do planejamento que eu acho que é extremamente importante também, porque muitas vezes o produtor vê que ele entrar com um suplemento pode ser um custo inicial, né, considerado por ele muito elevado. Mas o prejuízo, muitas vezes, de manter um animal que está, como o senhor falou, no máximo potencial de ganho, na fase em que ele mais pode ganhar e pode responder, longe de uma suplementação, parece que, no meu ponto de vista, seria um tanto que menosprezar esse potencial do animal nessa fase, né? Em detrimento de não colocar, então, para ele disponível o que poderia ser colocado para que ele pudesse responder. Então, acho que muitas vezes entra aí um receio do produtor, né, por conta também, né, de ser oneroso, investir em algum tipo de suplemento para potencializar esse animal, e aí o produtor prefere manter ele no campo nativo para não ter esse custo de suplementação e, ao mesmo tempo, ele está deixando de receber essa resposta do animal. Então, acho que no planejamento, essa questão econômica, de viabilidade econômica, é uma questão que também pesa muito o produtor enxergar a viabilidade econômica em investir em suplementação. Gostaria que o senhor trouxesse um pouco da sua percepção sobre isso, porque eu acredito que é um entrave aí. O produtor não coloca suplemento porque ele pensa, bom, eu não sei se o que eu vou investir aqui eu vou ter de retorno nessa fase. Perfeito, Alex. Eu acho que nós podemos começar o nosso debate em relação à tua questão, dizendo as premissas dele. Cada propriedade é um universo particular. Então, há propriedades cuja habilidade forrageira dela são passíveis de se mexer em diferentes programas de alimentação. E há outras propriedades, por questões de mato, por questões de banhado, por questões de afloramento de rocha, por questões de encosta, o material forrageiro é de menos quantidade. Então, necessidade de ajustes, né, de carga animal por área são bastante necessários durante esse planejamento. Um segundo aspecto é a capacidade de investimento que o produtor tem. E não vamos correr da necessidade de gastar. Como diz assim, eu preciso gastar como forma de investimento para ter resposta. Então eu levo a reflexão aqui para o produtor que se permite usar o campo nativo como parte forrageira, ao mesmo tempo observando perdas consideráveis sobre aquilo que já havia sido adquirido, né, Alex? Aquele peso já foi conquistado. E, de repente, o campo nativo rouba parte desse trabalho. Então, de certa maneira, é um incremento, é uma perda, né, que poderia ser utilizada de maneira diferente. Um exemplo matemático. Se um terneiro perder na primeira fase de recria, outono invernal dele, 40 quilos, se nós pensarmos em 10, que hoje está muito mais no mercado, daí a média está em torno de R$14 o quilo do terneiro, do novilho um pouquinho menos, nós vamos pensar em 10. 40 quilos são R$400. Será que com R$400 que deixei de ganhar ou de manter como superávit até o desmame não seria suficiente para parte deste valor não perdido ser investido no terneiro? Por que não é? Porque este 40% é desembolso. E o desembolso é, na grande maioria das vezes, invisível ao produtor. Ou, se visível, não planejado. Então eu também não consigo, como técnico, deixar de pensar sobre
planejamento escrito, forma documental de se colocarem as ideias. A forma documental de se colocarem as ideias é indiscutivelmente uma necessidade, Alex. Porque a pecuária deixou de ser meramente extrativista. Hoje ela é uma pecuária competitiva. Ou nós entramos na linha de ser autossuficientes no mercado, ter um sistema de produção que seja autossuficiente, que mantenha um prolabore do produtor, ou nós vamos cair fora do mercado. Não tem como ser diferente disso, né? Hoje qualidade de terneiro é uma exigência, hoje peso de terneiro é uma exigência, hoje peso de novilho é uma exigência, hoje peso de novilho é uma exigência competitiva, né? Até mesmo para acúmulo de patrimônio, mesmo que o produtor não precise vender no momento X. Tá? Então, sim, planejamento é uma condição estratégica, sem dúvida nenhuma. Claro, o planejamento é dentro de uma propriedade, porque cada propriedade é única. O que eu observo, se você me permite comentar, nas fazendas, o que eu observo? Primeiro eu observo grandes áreas. Há uma resistência bastante significativa de subdivisão de áreas. Então, quando eu tenho áreas grandes, eu sou muitas vezes forçado a colocar diferentes categorias na mesma área. Então, eu não consigo organizar o desempenho de uma determinada categoria de recria, como por exemplo, de maneira tecnicamente mais eficiente. Porque eu não estou medindo a eficiência dela, eu estou medindo a eficiência do grupo. E eu tenho muitas vezes animais com 100, 150 quilos de diferença em peso um do outro. Eles não fazem parte da mesma categoria. Eles não têm as mesmas exigências nutricionais. Portanto, eles devem ser tratados de maneira particularizada. Então, subdivisão significa relação com organização. É relação de tratar os iguais com os iguais. Eu preciso olhar o novilho logo a seguir ao desmame de uma maneira diferente do que quando estou com ele no sobreano. O animal está crescendo, ele está pondo peso, ele está amadurecendo. Muitas vezes já está em mudança de dentição. Então eu preciso ajustar as diferentes condições fisiológicas que ele tem para crescimento em função da capacidade de resposta da propriedade. Outro aspecto que eu vejo, propriedades que, se descuidaram um pouco na questão de manutenção de uma oferta adequada de pasto. Por quê? Porque muitas vezes a carga excessiva de peso nessas invernadas levou a uma possibilidade de infestação de espécies não forrageiras. Isso é diminuição de área pastoril. Então, subdivisão de área necessária, né? Manutenção da limpeza das invernadas, eu sei que é caro, mas é uma necessidade. Então, aquilo que a gente pensa, vou colocar 40 animais adultos por milhão, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Isso é um número assim, muito aleatório. Mas é um número estudado, 180 quilos por hectare, é um número conhecido. Alex, eu observo sobras e faltas em diferentes épocas do ano. Então, esse ajuste de lotação é talvez o ilusório. Muito genérico. Muito genérico. Muito genérico. E isso tem a ver com aquilo que a gente estava comentando até outro dia, né? Que é tu saber diferenciar produção de produtividade, trabalhar nessas duas linhas na tua propriedade. Saber como trabalhar na produção e como também trabalhar na produtividade, né, professor? Exatamente. Isso é outra coisa que a gente tem que interagir com o produtor e dizer, olha, nós temos economicamente duas linhas de raciocínio para pensar. O que é produção e o que é produtividade. Começando por produção. Produção é o aumento da capacidade que a fazenda tem em vender, ter mais animais. Ter a capacidade de vender mais. Então eu tinha 100, passei a ter 150. Eu aumentei produção. Eu aumentei a minha escala de competição no mercado por produção. O segundo item, produtividade, é sobre a mesma condição numérica de animais, inicialmente, porque pode mudar isso no futuro, eu aumentar os meus coeficientes de produção e reprodução. Eu tinha uma taxa de natalidade de 60%, passei a ter uma taxa de natalidade de 70%. Isso é um incremento em produtividade. Eu tinha 180 quilos de desmame, passei a ter 260 quilos de desmame. Isso é um aumento de produtividade. Eu matava um novilho com 4 anos, estou matando um novilho com 24 meses.
Isso é um aumento de produtividade, é mexer intrinsecamente dentro da propriedade para que a gente tenha, né, uma resposta animal mais significativa. Eu digo sempre, por exemplo, que eu quando compro terneiro, eu compro metade do material genético que o produtor não usufruiu. Ele me vende um terneiro com 200 quilos. Esse terneiro, quando ele sai de uma feira, que ele, após esse período de adaptação pós-desmama, ele entra para uma condição nutricional adequada, como também vai acontecer com o novilho, porque é o mesmo animal, ele responde de maneira significativamente muito mais ampla, talvez muitas vezes dobrando o peso, Alex. Então, que dedução nós podemos ter daí? A dedução é que ele vinha com o freio de mão ambiental puxado. Ele tem genética para uma pedalada maior, mas não consegue mostrar porque nós não disponibilizamos um ambiente nutricionalmente, sanitário, gestão, manejo adequado para ele. Para quem compra é um brilho nos olhos, né, professor? Poder ver um terneiro ali com capacidade extremamente elevada geneticamente, que não foi explorada como devia. E para quem vende, pensando que está vendendo bem um terneiro com 200 quilos, se ele imaginar que ele poderia estar vendendo esse terneiro perto de 300 quilos com um pouquinho mais de investimento, os brilhos nos olhos daquele que compra poderiam ser também os mesmos brilhos daquele que vende esse terneiro, né, professor? Perfeito. E, professor, falando em produção, produtividade, trazendo isso para a recria, a gente pensa que, por exemplo, numa recria de novilhas destinadas para reposição, né, tu tenha que ter esse fator muito bem estabelecido, né? O que é produção, o que é produtividade, porque quando tu pensa em repor novilhas, né, em recriar novilhas para reposição, tu pensa em ter ali um fator que é extremamente importante, que é a data, né, que tu vai estipular para que elas concebam, né, para que elas tenham a primeira concepção. Gostaria que o senhor trouxesse um pouco, né, desses apontamentos para essa questão, para a recria de novilhas e novilhas para reposição. Perfeito, Alex. Então, trabalhamos aí a primeira modalidade de recria de fêmeas. Se percebeu aqui que nós já estamos tratando com um produtor que apartou as coisas. Ele tem macho numa condição, ele tem fêmeas numa outra condição. Nós temos um planejamento para a recria de fêmeas de reposição muito dependente da taxa de descarte que nós temos no rebanho. Então, uma maior taxa de descarte significa a retenção de um maior número de fêmeas. Quando a eficiência reprodutiva é alta e quando a taxa de descarte é baixa, nós precisamos fazer uma inclusão de fêmeas via taxa de reposição menor. Então, de novo, a fazenda está mostrando para a gente a capacidade dela de ter uma maior ou uma menor taxa de reposição. Quais são as vantagens de uma maior taxa de reposição? É tornar o rebanho mais jovem. Então eu começo vacas com 8 anos já estão desmamando o último terneiro no máximo e começo a trabalhar num rebanho mais novo. Mas, por outro lado, que consequências eu tenho em trabalhar com um rebanho mais jovem? Mais exigente também. Mais exigente. Eu vou buscar um ambiente, eu estava andando no Fusquinha, passei a andar no Fórmula 1, eu tenho que ter uma condição de combustível. Então, planejamento alimentar, quando eu busco a diminuição do tempo, precocidade sexual por precocidade de acabamento, eu busco também uma capacidade ambiental melhor. Sempre que se pensa em melhorias ambientais, se pensa em algum gasto. E para uns produtores, eu volto a enfatizar, para uns produtores é gasto, para outros produtores é investimento. Qual é o produtor que vê como investimento? Aquele que olha um documento com um planejamento em sua frente. Então eu tenho um peso de desmame, eu tenho um peso necessário para o momento da cobertura e decidir qual é a idade dessa fêmea à cobertura. Se eu vou trabalhar com uma fêmea de 3 anos na cobertura, eu vou ter 29 meses, 27, 28, 29 meses de recria. Então, campo nativo de verão, né, e um sofrimento do campo nativo de inverno é mais ou menos o corriqueiro que a gente observa por aí. Se quero trabalhar com matrizes com acasalamento aos 2 anos, eu no mínimo tenho que fazer o peso, manter o peso das fases de outono e inverno. Então, aquela terneira que desmamou com 190 quilos, ela deve completar 1 ano
com os mesmos 190 quilos. Então eu entrei com uma estratégia de manutenção de peso. E no inverno seguinte, lá onde ela está com sobre-ano, eu também terei que fazer a manutenção desse peso. Aí é muito possível que eu reduza 1 ano a idade de acasalamento. Reduzindo 1 ano a idade de acasalamento, que consequências eu tenho? No mínimo um terneiro a mais na vida útil dela. Tá? Se eu trabalhar adequadamente para frente, eu teria no mínimo um terneiro a mais na vida dela. E se quisesse, e se desejasse, dentro do meu planejamento, trabalhar com uma novilha precoce. Eu poderia trabalhar com uma novilha precoce pensando num planejamento de acasalamento aos 14, 15 meses. Claro que quando eu penso nesses valores, Alex, eu penso numa terneira que vinha ganhando 700, 800 gramas do pé da vaca, que vai ter que manter esse mesmo 700, 800 gramas no pós-recria. Com a adaptação de pós-desmama, aquele período de a seguir ao desmame, muito bem controlada. Então é um animal que não vai sofrer toda a paulada que ela sofre no desmame. Eu vejo muitos produtores fazendo o desmame, marcando, assinalando, fazendo vacinas, uma série de intervenções que complica ainda mais, atrasa bastante essa recria. E aí esses animais caem em cima de campo nativo, com uma condição forrageira outono-invernal, outono nesse momento, já em depreciação, em senescência, envelhecimento, capacidade digestiva diminuída. Tá? Então, a gente tem que fazer parte desse planejamento. Não consigo ver a novilha precoce, que é uma novilha normalmente em linhagens maternais, muitas vezes isso com as linhagens pesadas, as francesas, eu não consigo fazer isso, muitas vezes porque elas são mais tardias no aparecimento da puberdade. Essas novilhas, Alex, se tu me permite mais um instantinho, eu observo que elas têm que ter no mínimo, aqui, produtor, para a gente debater um pouquinho, no mínimo 65% do peso das matrizes efetivas em reprodução. Quem são as matrizes efetivas em reprodução? É aquelas que lá no momento do desmame entregam um terneiro desmamado e entregam uma preenche positiva do terneiro seguinte. Então é a vaca 3 em 1 que a gente diz. Te entreguei um terneiro no desmame e tenho mais outro no ventre. Então, esta vaca é a vaca desejada, certo? Esta vaca é o que eu procuro. Aí essa novilha teria que ter, então, 65% do peso dessas matrizes. Isso. Mas uma coisa que eu acho, professor, que deva ser bastante importante é como ela saiu do desmame. Ela foi uma terneira que entrou para recria vindo de um desmame suplementada ou ela veio só à base de pasto e leite? Porque aí ela desmamou com peso X vindo à base de pasto e leite, mas se ela foi suplementada, provavelmente ela desmamou com outro peso. E aí eu gostaria de saber do senhor, por exemplo, qual é a implicação que tem, por exemplo, se essa novilha vai ser suplementada na recria, mas não foi suplementada até o desmame, ou se essa novilha vai ser suplementada na recria, vindo suplementada até o desmame, porque aí eu vejo uma diferença de linearidade. Por exemplo, tu querer intensificar depois da desmama é uma coisa. Sim. Agora, tu querer continuar num processo de intensificação, é outra. Eu vejo que é outra. E eu acredito que as respostas aí sejam diferentes. Por exemplo, quando o senhor falou ali que essa novilha pode ser uma novilha destinada a ser uma novilha precoce para entrar em reprodução com 14, 15 meses. Gostaria que o senhor colocasse um pouco da sua ideia sobre essas questões. Tá certo, Alex. Eu vejo da seguinte maneira, ó. Eu vejo que todo o planejamento financeiro da propriedade, e principalmente alimentar, porque impacta diretamente no animal, sanidade junto, eu nunca faço um planejamento tão somente pensando numa determinada fase. Eu tenho que ver o contexto da propriedade. Uma terneira suplementada para uma propriedade que faz uma recria de campo nativo tão somente, talvez seja um produto indesejado. E daí a idade de acasalamento já não é mais o 14, 15 meses, já é idades mais tardias. Então, tem que se sentar com o produtor e tem que se fazer um levantamento de propriedade para saber quais as tecnologias possíveis de serem implementadas, economicamente ajustadas, para que a gente faça um planejamento com uma visão mais macro.
O que eu vejo muitas vezes é que, eu vou fazer uma recria com creep feeding. Então vou suplementar no pré-desmama essa terneira. Daí o que tu vai fazer com essa terneira no pós-desmama? Não, eu vou recriar para fazer o acasalamento com 15 meses. Gente, então você está tendo, ou você está consciente de que o crescimento no pós-desmama, inclusive a adaptação pós-desmama, devem ser lineares em crescimento. Essa terneira tem que estar lá acima de 320, 340 quilos, que seria a novilha de 14, 15 meses. Então, o crescimento é linear. O programa alimentar que você vai disponibilizar para essa novilha está ok em formato de planejamento, porque hoje, o Alex, nós temos condições técnicas de prever o peso final que eu desejo, 340 quilos, ter o peso inicial, que é o peso de desmame com ou sem suplementação, e planejar nesse intermédio, que seria a nutrição outono-invernal, de forma a atender a necessidade do meu objetivo. O meu objetivo é acasalar uma novilha com 14, 15 meses. Eu preciso dar uma continuidade no crescimento pós-desmama, em uma taxa conhecida. Essa taxa, para nós, é muito fácil de ser calculada. Nós temos inúmeras tabelas, conhecemos a genética que se utiliza dentro do nosso mercado, então não é nada difícil fazer esse planejamento. Mas não para aí o nosso planejamento. À medida que você reduz a idade de acasalamento, tu te obriga a ter uma taxa de reprodução, níveis de reprodução mais elevado. Não me adianta contar para o mundo que eu estou acasalando uma novilha com 14, 15 meses e lá na primeira reconcepção dela eu tenho uma novilha vazia. O que acontece? Entre o momento que ela emprenhou até o momento que ela vai parir. Até me arrisco dizer que o produtor tem que pensar da seguinte maneira. E essa novilha de 14, 15 meses tem que ter, se for de raças britânicas, 65% no mínimo do peso das matrizes efetivas em reprodução. Quem são as matrizes efetivas em reprodução? Aquelas matrizes adultas que todo ano estão entregando um terneiro ao desmame. Consecutivamente, todo ano elas entregam um terneiro. Essa é uma referência genética e de adaptabilidade ao ambiente que elas têm. A reprodução é a melhor figura, a melhor fotografia, Alex, do que a fazenda entrega. Altos níveis de reprodução é felicidade. A novilha, as matrizes estão te dizendo, gosto da fazenda onde estou. Certo? Voltando no crescimento da novilha. Essa novilha, concebendo com 65%, ela continua crescendo durante o período de gestação. Então aí nós temos 3 princípios nutricionais a serem atendidos. As necessidades de manutenção, as necessidades de crescimento e as necessidades de gestação. Certo? E aí, que peso essa novilha minimamente tem que ter para parir o primeiro terneiro se tudo está sendo conduzido tecnicamente de forma adequada? No mínimo entre 80% e 85% do peso das matrizes efetivas em reprodução. Então ela cresceu de 65 para 85. Então houve um crescimento numa taxa menor e é um crescimento, aí ela vai acasalar com 14, 15 meses, em novembro, dezembro, janeiro, ela vai ter um crescimento de primavera-verão. Então será um crescimento relativamente mais barato, mas ao mesmo tempo necessário de acompanhamento. Então, se tu tem um planejamento para que ela entre em reprodução com 14, 15 meses, com 65% do peso das matrizes em reprodução, tu tem que pensar que quando ela parir lá com 24 meses, ela vai ter que estar com 80% do peso dessas matrizes em reprodução, porque a fase dela ainda é uma fase de crescimento, para que ela possa entrar, então, também numa possibilidade de reconcepção, é isso? Isso aí. A primeira taxa de reconcepção pós-primeiro parto, biologicamente é a mais complicada, Alex. Principalmente com a novilha que foi acasalada precocemente. Então, não é todas as fazendas que estariam prontas e preparadas para trabalhar com acasalamentos precoces. O planejamento, quando se pensa em acasalamento precoce, é substancialmente mais criterioso. Então, teria que ser pensado desta maneira. Essa novilha tem que parir com 80%, 85%, então já me deu uma margem de segurança em crescimento, só que tem um detalhe. Ela vai parir logo a seguir o inverno. Então, a estratégia de alimentação no inverno que antecede o primeiro parto dela é fundamental. Tá? Aí ela derruba o terneiro. Normalmente, entre 40 e 45 dias, nós temos uma atividade ovariana funcional,
caso as restrições nutricionais não existam. Então ela está dentro de um plano que a capacidade de resposta hormonal faz com que haja uma funcionalidade reprodutiva. E também haja uma evolução uterina capaz de uma gestação consecutiva, na sequência, né? Então ela vai para a primeira reconcepção. Eu normalmente separo este índice, Alex. Reconcepção de primíparas é um capítulo. Reconcepção de multíparas é outro capítulo. Por que eu separo? Porque cada vez mais eu vejo a necessidade de buscar os acasalamentos mais precoces. Se você acasalar uma novilha com 14, 15 meses e consecutivamente ela te der um terneiro no histórico, vamos aí pensar 8 anos, ela vai te deixar em relação a que pariu com 4 anos, 2 terneiros a mais. Se nós pensarmos em 400 quilos, nós estamos pensando aí em R$4.000. Será que R$4.000 não foi o suficiente de investimento para a gente fazer com que essa novilha chegasse nessa condição de resposta? Eu acho que sim, Alex. Mas, muitas vezes o que a gente vê, o produtor não vê o documento na frente dele. Ele não observa a planilha de planejamento. Ele não sabe, muitas vezes, qual é a direção que ele está tomando. Eu não critico ele, cada um tem a sua própria gestão. A gente não está aqui para fazer contestações, a gente está aqui para trazer algumas ideias que poderiam, no mínimo, serem pensadas. E isso que o senhor está comentando, ele me traz a percepção de que esse planejamento, então, ele tem que ser muito bem feito já no pré-desmama, né? Tu pensa que no pré-desmama tu determina o que vai ser acasalado com 14 meses e o que também vai ser levado para frente, porque assim, tu vem com a terneira sendo suplementada até o desmame. Tu desmamou ela suplementada, tu seguiu com uma suplementação na recria. Tu permitiu que ela te respondesse em função do que tu ofereceu para um acasalamento precoce com 14, 15 meses. Então aí tu tem que pensar que tu também vai permitir a ela as condições para ela reconceber, para que depois que ela parir lá com 24, 25 meses, ela tenha condições também de pegar a cria de novo e dar continuidade. E aí, esse planejamento todo, eu vejo que ele vai te dar uma resposta no conjunto do teu rebanho. E quanto mais eficiente tu for nesse planejamento, melhor vai ser essa resposta no conjunto. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma ideia do reflexo que isso dá, que esse planejamento que eu mencionei dá no rebanho como um todo, porque aí tu tem essas novilhas precoces entrando num rebanho e tu tem uma parte do rebanho já entrando em senescência. Então, gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma ideia do que isso representa no rebanho como um todo. Alex, enquanto você comentava a tua argumentação, me veio à mente a seguinte consideração. Nós discutimos aqui o efeito da suplementação. Então, a suplementação no pré-desmama é uma suplementação de terneiro, certo? Suplementação de terneiro, de um indivíduo cuja necessidade física é menor. Então, o volume de suplemento a ser adicionado em relação à resposta que o terneiro oferece no pré-desmama é mais baixo. Então, tende a ser, relativo ao ganho que ele oferece a mais, tende a ser menor o custo do terneiro. Se eu for na mesma métrica da novilha, suplementar a novilha será indiscutivelmente mais cara, porque ela é mais pesada, é um animal que vai ter um nível de consumo mais elevado. Aí é que eu digo, que eu falo que não pode ser pensado em estratégias separadamente. Elas devem ser formadas de forma conjunta. Mas para isso eu tenho que ter um objetivo muito claro. Acasalamento aos 14, 15 meses. Ponto. Eu vou lutar tecnologicamente para que esses objetivos sejam atingidos. Então, diferença de peso tem diferença nos custos operacionais? Tem. Quem sabe se uma suplementação mais agressiva sobre a terneira, que é um organismo de menor dispêndio no pré-desmama, seja suficiente para que faça uma suplementação de manutenção da novilha pós-desmama, certo? Então, se ela chegar desmamar com 260 quilos, que é perfeitamente possível, ela tem 260 quilos, e aí eu fiz manutenção desses 260 quilos até a primavera, certo? Então, eu vou ter mais 60 dias
após a conclusão do programa alimentar de outono e inverno, para colocar o pezinho que falta para ela ir para a cobertura. Certo? Quanto Então, melhor ela chegar no desmame, menos gasto eu vou ter, menos eu vou precisar investir para levar ela para uma condição de peso ideal para que ela entre em reprodução. Exato. A gente vê também aqui, ó, Alex, muitas vezes eu nem preciso de suplementação na novilha. Se você pegar, por exemplo, uma novilha que veio aí num CRIP, no paradesmama, mesmo com um ganho menor, vamos imaginar uma novilha que desmamou com 250 quilos, fácil de colocar. O que vai acontecer depois? Vamos dizer que você tenha uma propriedade com integração lavoura-pecuária e que você receba pasto, aveia. E aí eu diria pro produtor, por tua conta mesmo, coloca a VZVEM junto e discuta com o teu lavoureiro a entrega desse pasto um pouquinho mais tardio, para você desfrutar um pouco mais. Pelo menos 120 dias de uso. O que a aveia VZVEM bromatologicamente podem oferecer em ganho de peso em cima dessa novilha? 1.000 gramas ou mais. Então, se você pegar 120 dias, certo? Com 1.000 gramas de ganho médio, tu tem 120 quilos a mais em cima dessa novilha. Com mais 200 que ela tinha, sobrou peso, 360 quilos para frente. Então tá sobrando peso nessa novilha aos 14, 15 meses. Eu usei suplemento no pós-desmama? Não. Eu usei uma base forrageira de média para alta qualidade. E daí tu tem uma folga para trabalhar na recria, né? Porque mesmo ela ganhando 500 gramas por dia, ela ainda vai estar numa condição que vai chegar lá nos 14, 15 meses apta à reprodução. Perfeito. Perfeito. É menos exigente porque tu já possibilitou que ela ganhasse até a desmama. Sim, né? Perfeitamente. Então isso é parte do planejamento. Certo? Cada propriedade é cada propriedade. Eu tenho essa possibilidade. Uma outra coisa que me preocupa um pouquinho aqui, Alex, que nós não comentamos ainda e que é uma preocupação muito significativa no mercado hoje, é que a mão de obra que o pecuarista está disponibilizando, que ele tem muitas vezes, é uma mão de obra a ser pensada. Aqui, à medida que eu vou intensificando o meu sistema de produção, eu vou exigindo cada vez mais de uma melhor mão de obra. Porque eu não posso fazer, eu me coloquei agora na posição de pecuarista, o dono da propriedade. Eu tenho meus compromissos de cidade, eu venho fazer os meus compromissos de cidade, e aí o meu capataz não faz mudança de pasto, não faz manutenção de cerca. Então, a desorganização da gestão do sistema é muitas vezes condenatória. Então, a que ponto eu posso oferecer para o produtor um determinado nível de tecnologia sem que ele me dê respaldo se esse anseio produtivo terá resposta concreta? Eu tenho me preocupado muito porque eu já vi bons projetos entregues por mim e por demais colegas ser sentados em cima. Ou seja, não houve execução. O produtor está sensibilizado, olha que aquilo pode mudar, mas ao mesmo tempo não se coloca nessa posição, porque quando ele olha quem fica na fazenda e quem faz a execução do projeto, muitas vezes inibe o andamento desse projeto. Então, isso é outra coisa a ser discutida. Quem nos acompanha? De que forma essa mão de obra é? Eu digo aí, olha, por exemplo, eu vejo o pessoal que está na lavoura, cada vez mais preocupados com quem entra numa colheitadeira, com quem trabalha num trator. Porque ele sabe o nível de dependência que ele tem. Então, por que esse nível de profissionalização em um segmento e por que a ausência de profissionalização no outro? É significativo. Um projeto dentro da gaveta não te traz números na pecuária. Não traz números. E aí, é a pecuária que é ruim negócio. Eu vejo muitas vezes produtores dizendo, não, mas a pecuária é um desastre. Eu digo, tá, mas e quais são os projetos que você... Qual foi o planejamento de pecuária que você tem? A pessoa não tem muitas vezes, Alex, uma cadernetinha de anotação de peso, cara, nascimento de terneiro, né? Ele só bota brinco no terneiro muitas vezes porque é uma exigência da SIDASC, mas não uma forma de controlar desempenho. Se eu não sei que números esses animais estão me mostrando, o que vou gerenciar?
Imagine um médico que não mede pressão, que não sabe as análises clínicas de um paciente, ele vai dizer o que para você? Toma um melhoral infantil? Que deficiências você tem através dos números que tu possa me mostrar? Muitas vezes não são sabidas. Não são conhecidos. Consequentemente, é uma gestão empírica. Ele vive mais como um bombeirinho, apagando um fogo que deu aqui, um fogo que deu ali, arrebentou uma cerca. Passou esse gado para invernar do vizinho. Então ele vai lá, conserta a cerca, tira o gado. Quer dizer, isso não é produção. Isso é desespero. E isso, quando a gente traz para a recria, o que eu percebi já várias vezes, professor, em várias fazendas, que, por exemplo, durante a recria, tu tem ali um rebanho de gado comum. Isso é normal e às vezes o produtor tem até um touro puro. E aí, nessas categorias de recria, vou chamar aqui de categorias, porque daí tu tem na recria, aí ele vai priorizar aquela fêmea de 36 meses para entrar em reprodução. Mas aí tu tem indivíduos provenientes de raças mais precoces nesse meio que entram em reprodução mais cedo, que entram precocemente em reprodução. Mas aí eu vejo uma total desorganização, porque tu previu que aquelas novilhas fossem entrar em reprodução com 36 meses, mas em função das características serem extremamente distintas entre os indivíduos que compõem o teu rebanho, tu tem nesse meio indivíduos precoces, tu tem indivíduos tardios, então gera, no meu ponto de vista, um total descontrole dessas categorias dentro de uma mesma categoria, se eu posso dizer assim, sabe? Como se fossem semi-categorias. Aí tu tem, na recria, novilhas que estão entrando em reprodução com 14 meses, outras com 24, e aquelas que estão entrando com 36 meses por conta da composição do teu rebanho. Então eu vejo aí já um grande, sabe, fator que dificulta um pouco de tu ter controle naquilo ali, porque as coisas não estão bem diferenciadas, não estão bem distribuídas na propriedade. Alex, muito bem, muito apropriada a tua colocação. E tem dois índices, cara, muito importantes na pecuária de corte, que são fortemente influenciados pelos teus comentários. O primeiro deles, taxa de desfrute. O que é taxa de desfrute? É o número de animais que eu comercializo em relação ao tamanho do rebanho que eu tenho. Certo? Então, se eu tenho 100 animais e comercializo 20 todo ano, é uma taxa anual, eu tenho 20% de desfrute. Quando eu trabalho com acasalamentos tardios, eu tenho a necessidade de coexistência de categorias mais precoces. Então, vamos imaginar da seguinte maneira. Eu tenho a novilha de 36 meses, que é a novilha virgem, entrando na primeira estação de monta dela, certo? Para manter o carro andando, que significa os segmentos de categorias, eu tenho que manter a novilha de 2 anos. Então eu tenho a 3, que está entrando no núcleo de reprodução, eu tenho a de 2 esperando para o ano que vem, certo? E tenho a de 1 também, que foi a terneira de 7 meses lá em maio. Então eu estou mantendo a categoria de terneiras, a categoria de novilha de 1 ano, a categoria de novilhas de 2 e a categoria de novilhas virgens entrando. Eu tenho 4 categorias, Alex, para inflar o tamanho da fazenda. São 4 categorias que você não pode mexer nessa estrutura de pirâmide aí, porque despenca a pirâmide, certo? Então, o que você vai lá na frente ver? Vender muito menos em relação ao tanto de rebanho que tu tem. A taxa de desfrute despenca. Economicamente, Alex, eu posso dizer, taxas de desfrutes inferiores a 20%, a competição da pecuária de corte é cada vez menor. É cada vez menor. Outra preocupação, o segundo índice, quilogramas de animais vendidos por hectare, por ano. Eu vendo menos animais, ou menos quilos por hectare ano, quanto maior o tamanho do meu rebanho. Intimamente relacionada à taxa de desfrute. Um caminhando do lado do outro, um medido em percentual, outro medido em quilos. Então, esses 2 índices vão dizer para você economicamente, irmão,
O teu custo de produção é muito grande porque você tem várias categorias pedindo investimento e tu tem uma resposta financeira muitas vezes aquém dessa necessidade econômica. Então você fica colocando dinheiro de outras atividades para manter o andamento da fazenda. Isso é um bom negócio? De maneira nenhuma, Alex. Um bom negócio é aquele que é autossuficiente. Economicamente ele é autossuficiente. Ele responde por si só. Certo? Mas ele responde por si só quando? Não quando do modelo extrativista. O que nós temos que pensar hoje? Os nossos avós podiam viver assim, porque tinham um estilo de vida diferente do nosso. E tinham glebas muito maiores. Então, glebas grandes fazem uma safra grande, porque tem produção. Nos dias de hoje, reduziu o tamanho do módulo de produção. Então, ou entramos com alguma forma de empreendimento, com uma forma de semi-intensificação ou intensificação. Claro, semi-intensificação e intensificação não necessariamente representam resposta financeira positiva. Ela é parte de uma possibilidade de planejamento. E tem que ir para a ponta do lápis, não adianta. Se esses cálculos mostrarem negativo, tu tem que sentar, tomar chimarrão e pensar de novo. Agora, com o know-how de tecnologias que a gente tem, é muito difícil a gente não encontrar alguma metodologia. A gente pode chegar a dizer, olha, vamos fazer um planejamento de ganhos pequenos, vamos fazer um planejamento de ganhos médios, ou vamos intensificar, fazer um planejamento de ganhos grandes. Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer receitas mistas. Dentro da mesma propriedade eu posso adotar tecnologias num determinado segmento e nos demais relaxar, trabalhar com tecnologias mais baratas. Entendeu? Então eu tenho que trabalhar vistoriando a capacidade de resposta que essa propriedade tem e como o produtor enxerga. Isso é muito importante para o técnico nesse momento de confecção de ideias. E, professor, um sistema eficiente, produtivo e intensificado, eu vejo, no meu ponto de vista, que não necessariamente ele precisa de tecnologia de ponta, de algo que vá requerer um alto investimento. Muitas vezes, o conhecimento sobre aquilo que tu tem na propriedade te permite, de certa forma, intensificar em algum nível que tu já tenha uma resposta. E tendo essa resposta nesse nível de intensificação, tu sabe até que nível tu pode ir. Sim. Depois, né? Mas um primeiro nível de intensificação talvez dependa do conhecimento daquilo que tu tem, porque se tu não conhece o que tu tem, onde tu pode mexer na tua propriedade, nem esse primeiro nível tu consegue intensificar. Perfeitamente, Alex. Eu vejo, por exemplo, hoje há modismos tecnológicos que muitas vezes não são adequados. Eu vejo muita gente hoje preocupada com IATF, inseminação e sincronização de cio e inseminação em tempo fixo. O que significa isso? É uma tecnologia de alta resposta, quando as condições das fêmeas estão adequadas. Então tem gente que está com a taxa de natalidade de 60% e já está pensando em IATF. Gente, 60% é ausência de comida, é ausência de nutrição. Mineralização, uma série de segmentos mais básicos, pensamentos mais básicos. Não vai funcionar o IATF quando o score corpóreo, quando o padrão nutricional das fêmeas não estiver adequado para a tecnologia. E ela não é barata para simplesmente fazer uma aventura técnica. Ela não é barata, ela tem que ser pensada. Então, não adianta eu pensar no telhado quando a sustentação não está pronta. Eu tenho que ir por partes. Eu tenho muita fazenda que eu encontro por aqui de amigos ou de pessoas que me consultam, que eu chego lá, entro, caminho na invernada, o que eu vejo? Pouca água, alto nível de infestação e desajuste de lotação. Olha, são 3 itens comuns. O cara não acertou a invernada porque oferece pouca água e muito pouca oferta espacial. Então não é só a quantidade de litros, mas também a localização dessas águas. Então falta água muitas vezes, o animal tem que se deslocar muito. Aí você vê uma quantidade de invasoras, caraguatá, vassoura, carqueja, por
manejos incorretos no ajuste de lotação, aí você vê uma confusão de categorias coexistindo com propósitos diferentes e, na realidade, sem ser pensado que propósitos elas teriam. E posso acrescentar mais um ainda. Coxos mal colocados, mal distribuídos, não cobertos e com a presença do sal branco. Só. E às vezes muito mal. Numa condição muito pequena e num espaçamento muito grande. E aí tudo se transforma naqueles índices que o senhor me mencionou, né? Que a taxa de desfrute baixa. E aí eu vejo que, por exemplo, para melhorar isso, como o senhor falou que tem que reduzir o rebanho, só que à medida que tu reduz o rebanho, tu tem que ser mais intensivo, mais eficiente, né? Eu vejo que cada vez mais tu tem que pensar num acasalamento precoce, porque aí tu reduz, no meu ponto de vista, então, aquelas várias semi-categorias que tu teria na recria, tu transforma numa categoria só, né, a categoria de fêmeas precoces, e aí tu vai trabalhar em cima delas. Trabalhando em cima delas, tu já vem trazendo elas desde o desmame. Já traz ela embalada no desmame, mantém ela embalada na recria, mantém ela embalada, né, para o tempo que ela vai acasalar e mantém ela embalada quando ela parir esse terneiro e estiver pronta para acasalar de novo. Então, para mim, o planejamento de uma novilha precoce, ele começa lá do nascimento até os 36 meses, digamos assim, Perfeito. Porque é aí que tu tem que se preocupar com ela para manter o teu rebanho curto, digamos assim, menos indivíduos mais precoces e mais eficientes e te trazendo mais recurso por conta do quê? Alta taxa de natalidade, porque aí tu vai ter alta taxa de natalidade. Se tu tá se preocupando com o score dela até os 36 meses, tu tá se preocupando com o score do rebanho como um todo, e aí o desfrute aumenta, a taxa de desfrute aumenta e o recurso também. Perfeito. Eu diria assim, eu acrescentaria as tuas argumentações, eu diria que antes mesmo do nascimento. Você enfatizou que o planejamento começa no nascimento. Não, ele começa antes disso. Uma novilha para entrar num acasalamento precoce, ela não pode ser uma novilha de genética de peso, genética de grandes raças. Ela tem que ser de raças de porte médio, que apresentem precocidade sexual. Porque muitas vezes eu com uma novilha de 400 quilos não vi ela púbere ainda. Das raças grandes, né? Cruzamento com Quem não zebu. vê em esteio um touro charolês de 1.400 quilos? Então a gente observa que são biotipos selecionados para grande porte. Claro, há modificações nos critérios de seleção, há linhagens mais menores, há linhagens mais precoces. Sim, a genética trabalha nesse sentido. Mas ainda são raças grandes. E são raças grandes pensadas em um ambiente. Então, quanto mais for pesados os biotipos, mais exigentes eles são. Só que as condições ambientais não mudam na mesma velocidade que nós podemos mudar a característica genética do plantel. Então, o pensamento de que pais serão pais de filhas para reposição precede o nascimento. Então, a estação, é antes da estação de monta que eu vou definir se uma futura terneira que virou novilha será de acasalamento precoce. Ele é muito mais amplo. Entendeu? Quais são os caminhos a serem seguidos aqui? Isso tudo vai impactar severamente. É a organização da propriedade de maneira mais técnica, né, Alex? Talvez essa propriedade, então, como o senhor falou ali, uma propriedade proveniente de cruzamento com raças muito mais pesadas, talvez para ela não seja o melhor negócio trabalhar com novilha para reposição proveniente do cruzamento que se está tendo. Talvez, então, pensar em vender esse produto e buscar no mercado novilhas de cruzamentos com raças britânicas mais voltadas para um peso mediano, seja, então, mais assertivo. Uhum. Não sei se essa percepção que eu tenho é a mais correta, mas o que eu estou dizendo aqui é que, por exemplo, se tu tem um rebanho de característica muito pesada, tu tirar a novilha dali para repor, tu tá continuando com o teu rebanho extremamente pesado, mais dispendioso, porque
continua com organismos grandes. Então, talvez tu pensar num rebanho de características medianas, buscando essa reposição no mercado seja mais viável. De novo, Alex, precisamos olhar a propriedade. Mas eu tenho uma ideia, enquanto você conversava, que seria da seguinte maneira. Eu imagino uma propriedade de ciclo completo. Então, existindo nela, tem o segmento cria, tem o segmento recria e tem o segmento terminação. Então, veja bem, se eu praticar uma taxa de reposição de 25% e quiser manter constante o meu rebanho de matrizes, eu faço uma taxa de descarte dos mesmos 25%. Eu tiro as que eu não gosto e trago jovens novilhas. Para fazer uma conta matemática para o produtor entender a ideia, melhor em formato de número, eu pensaria num rebanho de 100 matrizes. Então eu tenho campo lá para manter 100 vacas ativas na reprodução. E dessas 100 vacas, 25 novilhas entram todo ano como novilhas virgens e depois, um ano depois, são primíparas e assim vai andando o bom andamento do segmento. Eu preciso quanto de matrizes prenhas, de linhagens maternais, para fazer a reposição dessas 25 novilhas que eu preciso? Metade do rebanho. Então, das 100 disponíveis para reprodução, eu tenho que trabalhar com 50 sobre a perspectiva de fazer reposição e 50 sobre a perspectiva de fazer mercado. Nesta visão de perspectiva de mercado e reposição, eu escolho genética de pais para filhas, pais de filhas, separadamente de pais de filhos. E a outra parte da genética, professor, os 50% de fêmeas que vão nascer filhas desses touros maiores, para fazer uma carcaça um pouco mais pesada, vira boi. Na minha concepção, eu vou trabalhar daí com um segmento de recria destinado a fazer peso nessa novilha. Para terminação. Para terminação. E como a novilha é biologicamente mais precoce que o macho, ela terá uma carcaça um pouco menor, porém um acabamento mais rápido. Então eu vou fazer um mercado de novilhas de grande porte, de touros de grande porte, e um mercado de novilhos, certo? A outra metade do segmento de genética para filhas. Eu trabalho a reposição das novilhas, certo? E trabalho o quê? Trabalho os novilhos no mercado das novilhas mais precoces, porque são novilhos britânicos, ou com um forte apelo britânico. Então, eu não comprometo a minha oferta de mercado, certo? Eu não comprometo a minha oferta de mercado pelo fato de escolher touros pais de filhas, porque os novilhos oriundos deles se incorporam dentro da recria e terminação dos animais que serão comercializados para carne no futuro. Certo? Então, seria uma modalidade de se pensar. Outra modalidade de se pensar é trabalhar com touros de grande porte, em cima de vacas de médio porte, e toda a safra, machos e fêmeas, serem recriados para posterior terminação. Posterior e terminação. E aí a reposição? Vou buscar no mercado. Vou buscar no mercado. Talvez através da terneira, porque daí eu tenho maior chance de escolher biotipos britânicos, ou talvez em animais que, nessas feiras de gado geral, eu tenha a oportunidade de incluir este material mais com característica de mãe. Muito importante. Antigamente nós fazíamos uma misturança de raça, que hoje está muito provado, Alex, que cada biotipo tem sua finalidade. E ele tem impactos sobre a produção. Se você perguntar para o frigorífico assim, por que você deseja carcaças mais pesadas? A resposta mais simples que ele vai te dar é porque o custo de produção que eu tenho para desmanchar uma carcaça de 250, 260, 270 quilos, eu tenho que desmanchar uma carcaça de 220, 240. Certo? O mesmo custo de mão de obra de tirar um colchão mole com 9 quilos é o mesmo do colchão mole com 12. Então são peças maiores. Ele dilui sobre uma peça maior o custo de produção dele.
Então, para ele, sim, se ele puder orientar o produtor, trabalhe com linhagens pais para que eu tenha carcaças mais pesadas. Ele vai orientar. Então, a gente é vendedor daquilo que o mercado absorve. Mas também nós temos a nossa manutenção de propriedade. O que para mim é mais interessante? Eu não abriria mão de trabalhar com novilhas destinadas a serem mães. Certo? Até mesmo porque a seleção das grandonas ali, Alex, ela vai aumentar o peso médio do lote ao longo do tempo. E com isso aumenta as exigências. Se a fazenda não responder na mesma proporção, nós vamos ter subfertilidade por questões nutricionais. Entendeu? Vai ter indivíduos em número restrito, mas grandes indivíduos tendo grandes exigências e dando respostas não muito boas em função das exigências nutricionais na parte reprodutiva. Perfeito. Né? Perfeito. Então, professor, eu acho que também outra dúvida que se tem é quando a reposição é mais barata. Como é que tu torna a reposição mais barata? Porque essa é uma dúvida. A reposição é mais barata quando tu faz ela do teu próprio rebanho ou quando tu vai buscar fora? E quando, em que situação ela é mais barata? De novo, análise de propriedade. Eu tenho propriedade que já está nesta linha de trabalho. Já tem este pensamento. Então a reposição é feita dentro dela. Porque por exemplo, as características maternais. Eu não tenho uma novilha que já me mostre as características de habilidade maternal no próprio indivíduo. Porque ela ainda não pariu. E não parindo, eu não sei qual é a habilidade. O que ela pode me mostrar é um pouquinho de precocidade sexual. E normalmente precocidade sexual é uma característica importantíssima na linha mãe, né? Muito importante. Mas os demais caracteres, como por exemplo, habilidade maternal. E subdivido aqui a habilidade maternal, não somente produção leiteira, mas a habilidade de influenciar nos primeiros dias de vida do terneiro. O nosso sistema de criação, na grande maioria das fazendas, é extensivo. Então a vaca vai parir no campo, claro, com o nosso olhar de longe, se precisa ou não intervenção, tá? E ao mesmo tempo ela vai se limpar, ao mesmo tempo ela vai influenciar o terneiro a mamar. Nós temos que fazer aquela asepsia inicial do terneiro, mas ela é mãe por completo. Isso é habilidade maternal. Uma coisa que, por exemplo, eu observo, que também nós fazemos pouca seleção, é o calibre do teto, o diâmetro da cisterna. Muita vaca tem um diâmetro muito espesso, muito largo. Aí a capacidade de ingestão de mamada do terneiro se torna difícil, Alex. É boa para tirar o leite, mas não para o terneiro mamar. Então aumenta a minha mão de obra de esgotar essa vaca, proteger essa glândula mamária, para que ela venha lactar durante os 7 meses. E vejo muita vaca que perdeu o teto por uma condição inadequada de manejo, ela tem que ser esgotada, porque o terneiro não consegue vencer. E muitas vezes a dificuldade maior está no ato de não poder mamar um teto de maior diâmetro. Isso traz impactos também porque tu precisa trazer ela mais vezes no centro de manejo e quanto mais vezes tu traz, né, mais tu estressa o mais animal. Tu estressa, peso perdido, peso na vaca, o terneiro também já não desenvolve. Então essas questões elas vão se acumulando também, né, professor? Sim. O senhor levantou um ponto ali, né, que estava relacionado à terminação dos animais, né, ao custo de terminação do animal. E quando a gente destina, por exemplo, uma recria de fêmeas para terminação, né, eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco das características dessas fêmeas para terminação, quando eu tenho fêmeas mais pesadas, quando eu tenho fêmeas mais leves, né, que características de produto cada uma dessas vai gerar, né, para que o produtor também saiba para onde ele está destinando esse produto. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né, porque também é importante que tu pense na recria, tendo em casa ou buscando no mercado, para onde tu vai destinar isso depois, né? Qual é a característica do mercado depois que está apto a absorver esse teu produto? Perfeito, Alex. Eu acho que a gente já está caminhando, já está sentindo isso no mercado, né? Nós temos um mercado hoje do varejão, que seria aquela pessoa que come carne, mas que o valor qualitativo
é médio e está tudo bem. Mas nós também temos um espaço de mercado que é o espaço de carnes de maior valor agregado, por ser qualitativamente melhor. Então eu vejo, por exemplo, aí um espaço para a recria pensada para a terminação de novilhas. Por quê? Porque elas são mais precoces que os novilhos. Se você olhar um livro, ele vai te dizer a velocidade de crescimento de um novilho nas mesmas condições de alimentação de uma novilha é de 10 a 15% mais veloz, certo? Mas ele também é mais tardio. Então a carcaça dele será mais pesada no abate. Aí a novilha, que tem uma velocidade menor, engordura mais rapidamente. Será uma carcaça menor? Será uma carcaça menor. Mas a carcaça menor, para o mercado de carne especializada, ela não tem problema algum. Eu não tenho dificuldade de ver no mercado algum questionamento sobre vender uma picanha de 900 gramas versus uma picanha de 1,3 kg, 1,4 kg. Eu não tenho essa dificuldade de ver. O que eu tenho neste mercado especializado é vender uma carne cuja as expectativas de degustação não atendam aquilo que o cliente procura. Aquele churrasco que eu não posso passar vergonha tem que ser de uma matéria-prima de melhor qualidade. Então, novilhas britânicas podem ser muito interessantes também nessa proposta. E as novilhas de peso elevado, o que eu posso dizer? Daquelas de origem de raças mais pesadas como as francesas. Nós podemos mudar um pouco da dieta para interferir no acabamento. Interferir no acabamento, ou seja, trabalhar numa condição em que, através da modificação nutricional, eu force uma terminação precoce. Porque se deixar, a genética dela, ela vai buscar crescimento, uma carcaça mais pesada, mas a gente pode mudar isso. Mudando a densidade energética da dieta, a qualidade de manejo, a gente pode indiscutivelmente antecipar esse abate. Certo? Então nós temos, tanto o meio nutricional quanto o meio genético, de colocar no mercado um produto de qualidade um pouquinho superior para buscar um valor agregado. E aí entra novamente o planejamento sobre a questão nutricional, alimentar, né? Se tu tem um mercado que está apto a receber esse produto, sim, como é que eu vou fazer para esse produto chegar no mercado num tempo hábil, que seja um tempo que me traga maior rentabilidade, menor custo e que eu tenha as condições na minha propriedade para perfeito. fazer. Muito bem. Uma outra recria, Alex, que eu gostaria de colocar aos nossos ouvintes é a recria de fêmeas para programas de transferência de embriões. Então, nós observamos hoje que a genética disponível no mercado através de embriões ou de sêmen de alta qualidade é uma realidade. Só que muitas vezes nós temos que ajustar esse programa que visa uma genética de maior importância, com finalidade reprodutiva, na grande maioria das vezes, onde ou que tipo de matriz nós teremos que usar para ser uma boa mãe. Como receptora daí? Como receptora. Então, a esse planejamento coloca para aqueles que fazem recria de fêmeas com finalidade de comércio pós-recria, não terminação, uma outra modalidade de mercado. Eu, particularmente, já fiz esse tipo de comércio. Então, já vi clientes meus que buscaram novilhas com característica de raças de dupla aptidão, ou seja, com uma capacidade leiteira um pouco mais significativa, para usarem como mães de aluguel, receptoras. Qualidade materna, características maternas muito forte. Isto, peso médio, né? Então, essas habilidades como mãe. Então, essa é uma novilha comercial que servirá, né, ao implante de embriões para que a cabanha venha aumentar, digamos assim, a oferta numérica de reprodutores no mercado. Mansa, leiteira, de porte médio. Leiteira, porte médio. Basicamente são esses 3 caracteres.
Tá? Então, Fácil de lida, um animal que, como sendo a novilha, ela não tem nenhum histórico reprodutivo negativo, ela não teve gestação, ela não tem nenhum histórico de retenção de placenta, são cíclicas, porque apresentam um peso mínimo, né? Poderiam ser feitos exames aí com ultrassonografia para diagnóstico de fase folicular ou fase luteal. Então, são novilhas ativas que poderiam ser trabalhadas para essa reposição. então aí é mais uma opção que o produtor tem para recria. Perfeitamente. Professor, acho que a gente pode passar então para recria de machos, falar um pouco da recria de machos. O que o senhor teria para colocar para a gente como apontamentos para aqueles que trabalham com recria de machos ou pretendem trabalhar com recria de machos? Quais seriam os pontos a serem verificados, a serem avaliados antes de uma recria de macho? Eu acho o seguinte, Alex, que é importante também a gente pensar na mesma maneira que nós pensamos na novilha, a gente pensar no objetivo da recria. Eu estou recriando um novilho com que finalidade de mercado? Eu sou o recriador para vender para um terminador ou eu sou o recriador para terminar dentro da própria fazenda? Então eu já tenho uma abertura de mercado aqui. Então, dentro dessa capacidade de pensar, eu sou um recriador para fazer uma terminação de novilhos. Eu tenho que pensar no programa de recria associado ao programa de terminação. De novo, a fazenda está sendo segmentada, ela mesma, uma única fazenda, em duas propostas. Recria, o desenho da recria e a finalização do boi para o frigorífico. Certo? Essa é uma posição. Ou eu estou recriando, como foi muito comum, hoje a terminação no nosso estado de Santa Catarina aumentou muito a proporção de terminadores em sistemas intensivos, né, em confinamento. Então a procura pelo novilho de final de recria, ele é bastante substancial no mercado. O que seria, no meu entendimento, Alex, o final de recria? É entregar um novilho para o mercado com 400 quilos. Então, desmamamos com 200, colocamos 200 em cima, esse novilho está chegando no mercado com 400 quilos. Muito próximo de estar com a capacidade, digamos assim, de formação de massa muscular quase que adequada. Ele pode colocar, dependendo do biotipo genético dele, ele pode colocar um pouco mais de músculo, mas não será muito. Então ele já começa a trabalhar com a capacidade de dietas de terminação. Dietas de terminação já na recria. Pré-adaptação para terminação. Porque os níveis, principalmente, desse ganho de recria, se nós olharmos dois nutrientes importantes, energia e proteína, a proteína na fase de recria são níveis altos, para a recria mais intensiva. E, de novo, eu chamo a atenção do que nós conversamos lá no novilha. A recria de novilhos é igualmente a fase biológica de melhor resposta. É aqui que o animal vai ganhar a grande velocidade de crescimento com alta eficiência, comendo proporcionalmente menos do que está convertendo em relação às outras categorias. Então, este momento é um momento particularmente importante para bons programas nutricionais. Porque os níveis de proteína terão que ser aumentados para que ele tenha essa expansão de massa muscular. E chegando então para esse planejamento que tu tá levando o novilho para terminação, então a proteína é o fator mais importante nesse contexto nutricional. Então tu pensar em níveis maiores de proteína visando entregar esse terneiro para o terminador. Eu não diria que mais importante, porque eles são associativos, né? Mas os níveis são mais altos, indiscutivelmente são mais altos. Eu preciso aí, um novilho que eu queira 1,5 kg por dia, eu preciso trabalhar com 18% de proteína, 16, 17, 18% de proteína, dependendo da característica da dieta. Então são níveis altos, né? A gente, por exemplo, se você pegar a densidade média de proteína da aveia e do azevém, você está trabalhando em torno de 17, 18, 19%. E aí nós estamos ganhando no novilho quanto? 1.000 gramas por dia. Então acima de 18,
seriam níveis proteicos mais elevados para aumentos de mais de 1.000 gramas dia. Entendeu? Então eu posso pensar nessa condição. A genética, Alex, que nós temos no mercado aqui na nossa região, que eu observo, é uma genética suficientemente ampla, bom material comercial, para ganhos superiores a 1.000 gramas. Claro que não são todas as fazendas, tem fazendas de diferentes níveis tecnológicos, fazendas comprando bom touro, genética de bom touro, uma minoria fazendo inseminação artificial, que eu acho que é uma pena perder essa oportunidade, mas cada um, né? Cada propriedade tem o seu gestor, então a gente respeita essa modalidade. Mas eu vejo em grande parte de propriedades comerciais aqui uma habilidade para muito mais de 1.000 gramas de ganho. Então, 1.000 gramas de ganho serão sustentados numa relação energia-proteína de macro e microminerais mais robusta. Mais robusta. Procurando trazer esse equilíbrio. Então, à medida que tu tá aumentando proteína, tu também tem que ter um equilíbrio em função da energia, né, professor? Professor, outra dúvida que eu tenho. Por exemplo, essa pessoa que trabalha na propriedade, essa condição que o senhor falou ali, de fazer a recria e já pensar em terminar esse animal na propriedade. Essa transição da recria para a terminação na propriedade, ela tem que ser gradual à medida que alguns animais vão estando aptos para a terminação, eles vão entrando para a terminação, ou ela deve ser planejada para o conjunto dos animais? Esses animais têm que começar num período, terminar no outro, e a hora que termina a recria eu coloco eles para terminação, ou vou planejando para colocar eles gradualmente e colocando eles gradualmente no mercado? Como é que o senhor vê isso para os novilhos? Quando eu falo em recria de novilhos para terminação, Alex, nós já temos o peso de desmame desse terneiro. Então nós temos o peso inicial para o planejamento. Passo a seguir. Qual a idade e o peso que eu desejo na finalização da recria? Eu tenho que demarcar esse valor. Eu coloquei aqui 400 quilos. Então, para chegar de 200 a 400 quilos, eu vou passar por transições forrageiras, estações cuja característica forrageira é diferenciada, outono e inverno, primavera e verão. Então, o planejamento forrageiro será dimensionado ou ajustado em função dessa condição ambiental que eu tenho, que eu disponho, para atingir o peso pré-estabelecido no final, peso médio pré-estabelecido no final da recria. Certo? Muitas vezes eu posso dizer para você assim, olha, em função do bom planejamento de recria, eu deixei menos peso para fazer na terminação. Ou eu posso ter uma caracterização diferente. Como a terminação vai se dar em tal época e eu terei tal custo, uma expectativa de um custo mais baixo por uma condição de alimentação mais barata, eu posso fazer menos peso na recria. Então tudo isso, por isso que eu digo, eu não desassocio a recria da terminação, porque são segmentos que dependem um do outro. Acelero mais na recria, retarda um pouquinho o ganho de peso na terminação, porque é mais cara, ou a terminação pode ser mais cara mesmo, porque ela vai ser de curta duração. Eu tenho terminações com 60 dias, Alex. Oportunidade de terminar um boi com 60 dias, certo? Aí eu fiz a grande parte da aquisição do peso na recria. Então, isso de novo é planejamento. Em que condição eu devo explorar uma recria mais acelerada em função de uma terminação mais curta, ou vice-versa. Então, propriedade de novo, capacidade de investimento do produtor, planejamento, né? Que infraestrutura ele tem, qual é a oportunidade de formar comida. Isso é parte crucial do nosso planejamento. E também como está composto esse lote que ele está colocando para recria e, por consequência, para terminação, porque conforme a composição desse lote também, ele vai ter diferentes respostas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? Porque a diferença nessa composição vai dar para ele
um prazo de terminação maior ou menor também e características distintas aí, né? Alex, eu cresci vendo a seguinte situação. Fazendeiro diz para o pessoal que trabalha com ele, vá na tal invernada e traga a tropa de boi, que o comprador do frigorífico está aqui. A boiada chega na mangueira e o comprador começa a apartar a boiada. Este vai, este não vai, este vai, este não vai, este está gordo, este não está, este está gordo, mas é liviano, fica. Certo? Então, a partir daquele momento, ele começa a mexer, o comprador começa a mexer na tua tropa. Se tu é um fazendeiro forte, essa tropa fica para o ano que vem e tu vai sentir menos. Mas nas condições atuais, Alex, a uniformidade, a padronização da terminação, ela é fundamental, porque um boi que fique para quem tem 40 boi para vender é uma coisa, quem tem 300 boi para vender é outra. Então a capacidade financeira são distintas. Então quanto menor a produção, o número de animais que ser comercializado, mais exigente eu tenho que ser no sentido de ter padrão para que os animais sejam comercializados de forma conjunta. Eu tenho 40 boi, tenho que embarcar 40 boi. Certo? Aí o que tem que ser? O planejamento da minha genética, que é outra coisa que eu observo, as tropas que chegam do campo na mangueira para a boiada ser apartada consoante o agrado do comprador, muitas vezes ela é dispersa em função da aptidão genética da tropa. Eu vejo boi de todo jeito. Eu vejo boi com meio sangue zebu, eu vejo boi com charolês, com um zebu, meio sangue zebu charolês. A terminação de novilhos conforme o biotipo são distintos. De novo, parte do planejamento também está aí. Porque isto vai refletir na capacidade financeira da propriedade, na capacidade de respirar de acordo com as despesas e as receitas que espera, sem dúvida nenhuma que vai ter. Então o planejamento é mais aprofundado um pouco. Ele é visto de um pouco mais de prazo. Não é eu caí do céu e comprei boi no mercado de todo jeito. Eu preciso boi, então vamos, sabe? Isso é para quem tem rotatividade. Se eu pensar num confinamento que tem capacidade para 500 boi, eu vendo quanto? Eu vendo 100 boi por carga. Então eu vou escalonar a minha produção. Mas quem trabalha com terminação a pasto não escalona a produção. Ele tem aquela faixa de terminação forrageira. E fica para o outro ano aumentando despesa, né? Outro aspecto que eu vejo é a disparidade do peso do animal. Eu vejo boi com 470 quilos, pronto. Assim como eu vejo boi com 550 que não terminou ainda. Qual é o peso de abate desejado? No planejamento desse peso de abate está o que junto? O grau de acabamento, porque eu sei que serei penalizado pelo frigorífico caso eu não entregue um boi gordo. Tu entendeu? Então, se eu não entregar um boi gordo, eu serei muito mais penalizado pelo frigorífico do que se entregar uma carcaça liviana. E o frigorífico tem que entender que quando eu defino que um boi está gordo, eu sei a capacidade da minha fazenda financeira e ambiental de sustentar aquele peso. Se ele quiser um boi de 550 quilos e eu não desejar, a prioridade minha é de ajustar o meu custo. O boi deixa de ser patrimônio meu à medida que nós fechamos o preço com o frigorífico e o boi está em cima do caminhão. A partir dali, ele é do frigorífico. Até então, ele é custo meu como fazenda. Então, sim, essa parceria frigorífico-produtor deve ser estreita? Deve. Mas enquanto ele está sobre o meu domínio fazenda, ele tem custos incididos sobre o meu financeiro e não sobre o financeiro do frigorífico. Então, tudo que eu puder prestar atenção para ser o mais competitivo na recria e na terminação daquele produto que incide custos dentro da minha propriedade, eu tenho que ser. E todo produtor, ele quer maximizar a produção e reduzir custo, né, professor? Não tem como tu se manter no mercado se tu não tiver o tempo todo pensando em produzir mais e pensando em produzir de forma mais barata. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes dificuldades do produtor hoje em identificar alguns dos recursos que estão
de forma mais acessível para ele ao redor da sua propriedade, porque muitas vezes o que eu imagino é que o produtor vai buscar aquilo que tradicionalmente é ofertado para o mercado. E dentro do planejamento dele, às vezes o que é ofertado pelo mercado, numa época em que ele precise, pode ser que este recurso não esteja no preço mais viável para aquilo que ele precisa na atividade. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso também, em função das alternativas que o produtor pode lançar a mão para fazer esse sistema de recria, e também se o senhor quiser comentar sobre terminação, recursos alternativos, época em que ele tem esses recursos disponíveis, como é que ele pode se planejar para ter recursos que tornem a sua atividade mais viável na época em que ele precisa que esses recursos estejam disponíveis de forma mais barata. Perfeito. Primeiro argumentação, Alex, que eu gostaria de colocar aqui, é que muitas vezes o produtor está muito preocupado com o que vai gastar na compra do animal. E eu escuto muito de parceiros de mercado aí que dizem o seguinte: alejei, cara, comprei uma boiada barata. E quando eu vou na fazenda e olho a boiada dele, digo, irmão, você pagou caro. Você pagou caro. Canelinha fina, animal de quarto batido. O que tu espera disso? Não é possível que eu fiz isso. Digo, tu fez. Tu fez. O teu custo de produção vai aumentar muito, cara, porque esse boi vai ficar contigo um tempão. Então, nem sempre aquele bom negócio do ponto de vista financeiro, assim, eu gastei menos, é um bom negócio, Alex. Eu vi isto inúmeras vezes na minha vida. Vai ficando o boi de um ano para outro, vai ficando aquela miscelânea. Daqui a pouco você está com um boi de 4 anos junto com os boi de 2. Entendeu? Então, eu acho que a preservação, ainda mais para nós na pecuária da atualidade, que é uma pecuária de menor porte, áreas menores, de novo, a nossa exigência para o produto certo é cada vez mais significativa. Muito produtor, eu digo para ele o seguinte: olha, compra o terneiro de desmame. Não compre o boi de 2 anos. Porque o boi de 2 anos já passou sobre a classificação de uma porção de gente antes de chegar na tua mão. Vá lá na feira, escolha os lotinhos, 10, 12 terneiros cada um, forme o teu lote de recria e termine. O que faz de um produtor, Alex, ser só recriador ou ser só terminador? Ou ser recriador e terminador? Vamos pensar no recriador e terminador conjuntamente. Ele recria com eficiência e ele termina com eficiência. E quando ele termina com eficiência, ele agrega valor. Ele chega com um boi de 400 quilos numa encruzilhada. Vendo por confinador ou eu termino ele em casa? Se eu tiver capacidade de propriedade para terminar em casa, muito provavelmente de forma eficiente, eu vou agregar valor. Então, a minha fazenda alicia a que eu, além da recria, venha para a terminação. Numa outra condição, eu poderia ser só recriador. E se poderia ser só recriador, muitas vezes eu aumento a escala de produção. E aí o terminador está só me esperando. Eu lembro quando fazia a recria de fêmeas que comercializava, eu tinha um dos grandes questionamentos que o meu comprador, que na grande maioria das vezes era confinador, argumentava, era o excesso de peso que eu colocava na recria. Muitas vezes você viu o lote que a gente colocou à venda, 440, 450 quilos numa novilha. Meu Deus, cara, dizia o terminador, eu tô com uma novilha com 450 quilos. Tem pouco espaço aqui. Eu tenho pouco espaço para botar peso. Numa recria planejada, qual é o peso que você precisa, que seria ideal para você colocar no confinamento? Aí, 380. Eu trabalho na minha propriedade como recriador para os 380 que o meu parceiro quer. Entendeu? A flexibilidade da recria me alicia muito, porque não é aquela obrigatoriedade que eu tenho de entregar um boi empapuçado na graxa para o frigorífico, para agradar o frigorífico.
Não, a recria, além de ser mais eficiente fisiologicamente falando, ela também é de maior facilidade comercial, porque eu trabalho em diferentes níveis de resposta. E isso é muito importante. Essa flexibilidade é muito importante. Aí é tu entender aquilo que o mercado está buscando e se planejar em função daquilo que tu precisa entregar, Perfeitamente. né? Porque talvez tu tá também tendo um custo onerado por conta de estar querendo entregar uma coisa que não está sendo bem recebida para o mercado depois, né? Isso aí. Tu tá sendo... tá colocando mais do que tu poderia colocar, sendo que o teu custo para isso também está aumentando. Então, talvez isso seja desproporcional. 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 E aí tem um outro chamamento, Alex, que eu acho que é importante que a gente aborde um dia, talvez numa prosa voltada a essa definição. Cada vez mais nós temos que pensar em cadeia de produção da carne. A cadeia de produção da carne são vários elos que se ligam. São vários elos que se ligam. E um dos elos aqui, particular à nossa discussão, é o recriador pensando no terminador. Eles sentam na mesa como eu estou conversando contigo, para argumentar as necessidades de cada um. Eu vejo que muitas vezes o produtor, tanto da cria, quanto da recria, quanto da terminação, ele não se comunica com o mercado. Ele sabe o preço por alguém que falou, ou por uma média de feira. Quem pagou tal valor? Então, a proximidade entre eles, do ponto de vista comercial, quem compra e quem vende, tem que ser cada vez mais estreita. Ninguém está competindo nesse aspecto. Estão associando. Há uma associação dentro da mesma cadeia. Eu fiz parcerias com o frigorífico. O frigorífico me dizia, eu quero um boi com tais e tais características. O frigorífico me antecipou o boi. Por quê? Eles têm a necessidade de mercado, eles têm o mercado. É a mercearia da esquina, é o mercado que eu me comprometi. Eu fiz parcerias que eles me entregavam o boi. Eu fiz aquisição de peso em cima do boi. É uma particularidade do negócio que fiz. Mas isso é possível, sim. Porque o que aconteceu? O comprador e o vendedor estavam juntos. Alinhados pelo mesmo objetivo. Alinhados pelo mesmo objetivo. Entregar um produto de qualidade em um determinado tempo conhecido. Com o peso desejado, que o frigorífico precisa para fazer a parte financeira dele. É a intensificação que a gente vê hoje no suíno, nas aves, sendo trazida para a bovinocultura de corte. De corte. Muito boas experiências minhas com o oeste catarinense. O que eu atribuo da nossa comercialização aqui com o oeste catarinense? O oeste catarinense, todo produtor, ele está ligado ou à pecuária suína ou à pecuária de aves. Então ele aprendeu a tratar boi, a chegar no coxo, a chegar no coxo tanto nas aves quanto nos suínos, e depois no boi. Então a transição de uma alimentação mais intensiva, para ele é mais familiar, é mais tranquila. Os grandes compradores de final de recria aqui na nossa região são confinadores. Chega lá e muitas vezes eu visitei frigoríficos, eu visitei confinamentos que uma fazenda de 5 milhões aqui era pequena para aquele galpão. Já sabem que produto o mercado precisa, já sabem como preparar esse produto, já sabem as características Perfeito. que eles vão estar na época de entregar. Então, isso também é informação, é conhecimento, é experiência, é planejamento, é tudo aquilo que a gente falou. Logística. A logística é importante. Na finalização da recria não tem. Depois que você adquire confiança nesse elo, os segmentos se juntam. O que acontece muitas vezes? Eles só levantam o telefone e dizem, ó, fechamos nesse preço? Fechamos nesse preço. O que vai acontecer daqui para frente? Eu vou mandar os caminhão. Eu nem vou aí, cara. Eu já conheço o que você vai me vender. Então, há o estabelecimento de um relacionamento sadio. Eu sei o que estou vendendo e sei quem o comprador sabe o que está comprando. Então esse relacionamento se estreita, quer dizer, e essa cadeia começa a sustentar. Quando eu vejo o mercado me amparando como produtor, eu começo a fazer planejamento. Eu começo a dizer, não, em agosto eu preciso pagar essa conta, mas eu tenho boi para vender em agosto.
Então, uma coisa vai compensando a outra. As tecnologias vão sendo oferecidas à medida que eu digo que a minha capacidade de receita também é conhecida. Não é só o planejamento de produção, mas é o planejamento financeiro. É fazer com que ambas as partes da equação andem juntas. As engrenagens estão ajustadas. Perfeito. Perfeitamente ajustadas. Isso, o quanto mais perfeita possível, se assim a gente pensa, né? E, professor, chegando aqui já para um bloco final desse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor trouxesse, então, uma mensagem para aqueles produtores que estão nessa fase de recria, ou entrando nessa fase, se planejando, ou pretendendo praticar recria. Que mensagem o senhor poderia trazer para que esses produtores possam, então, ajustar as suas engrenagens, trabalhar de forma a produzir com eficiência, tentar produzir com o menor custo possível, mas produzindo aquilo que o mercado realmente precisa, com qualidade, com eficiência, com planejamento? Que mensagem o senhor poderia trazer para esses produtores? A minha mensagem, Alex, ela é de enfatizar que o segmento de recria, indiscutivelmente, é o de melhor resposta animal. Esse é o primeiro ponto. Então, qualquer coisa que eu faça para beneficiar o animal, eu terei resposta muito próximo do linear. Então, é uma resposta bastante significativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho são categorias de transição. Então, a minha amplitude de compradores aumentou muito. O meu comprador do boi terminado é o frigorífico. O meu comprador do terneiro é o recriador lá na feira. E o meu comprador da recria, o universo deles. Como a gente debateu aqui. Muita gente entrou no mercado da recria. Certo? E terceiro item, a capacidade de planejamento financeiro. Eu preciso fazer um dinheiro em setembro. Eu vou pesando esse boi e modelando este boi ou esta novilha para atingir as minhas necessidades. Porque a qualquer momento eu vendo recria. Não é a qualquer momento que eu vendo terminação. Não é a qualquer momento que eu vendo terneiro. Mas na recria eu vendo. E por último dizer para você, pessoal, terminou a pecuária de pouco profissionalismo. Esta não vai parar de pé. Não para mais de pé. A pecuária de hoje é uma pecuária competitiva. É uma pecuária planejada. É uma pecuária onde a visão macro da propriedade é tido em conta. E além da visão interna da propriedade, eu sou também um fazendeiro, um técnico, olhando para as condições de mercado. Hoje não tem mais, vou me encontrar com o meu comprador daqui 6 meses que eu estou com o boi pronto. No final de recria. Eu não posso mais trabalhar na minha fazenda como trabalha um cavalo de carroça, né? Tapado para os lados. Eu tenho que estar trabalhando, olhando para frente, para a minha fazenda, mas conseguindo observar aquilo que está acontecendo no lado, no mercado, mas também, né, o que o meu vizinho faz, o que o meu vizinho talvez precise, que produto eu vou entregar para ele, para que ele possa entregar um produto para o mercado. Então, eu acho que essa comunicação, essa integração, essa interligação e, junto dela, o profissionalismo estão cada vez mais latentes na pecuária de corte. Cada vez mais necessário. Professor, e com isso, mais uma vez, eu lhe agradeço pela sua presença aqui. Eu acredito que a gente poderia falar de muito mais temas dentro disso que a gente puxou aqui, mas a gente pode, em umas outras oportunidades, trazer mais alguma coisa, mas com o que o senhor trouxe aqui, eu acredito que a gente possa passar para aqueles que nos acompanham uma noção de como tratar uma recria de fêmeas para reposição, fêmeas para terminação, fêmeas para reprodução, machos para terminação. Eu acho que a gente trouxe aqui um apanhado bastante interessante, com muitos detalhes, né? Tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muita experiência atrelada a isso. E com isso, lhe agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, por ter trazido mais uma vez todo esse conhecimento, experiência e informação que o senhor trouxe.
Da mesma maneira, Alex, me sinto muito lisonjeado ser convidado novamente por você para participar do teu canal e desfrutar desse bom papo, desse bom chimarrão, né? É sempre muito agradável a gente compartilhar um pouquinho do que aquilo que a gente pensa que entende, né, Alex? E ainda mais com amigos, muito melhor ainda. Eu já saliento que não só o pensar, mas o entender e ter a capacidade de repassar, eu considero essa uma qualidade extremamente importante e vejo isso no senhor, não só o conhecimento, não só a experiência, mas a capacidade de passar isso com clareza para a gente, para aqueles que nos ouvem. Professor, eu acho que isso é incrivelmente fenomenal, porque não são muitas pessoas que têm essa capacidade, esse conhecimento, essa experiência. Então, como a gente diz aqui, eu fico extremamente faceiro, né, em poder ter esse papo com o senhor aqui. Espero poder tê-lo mais vezes, porque é sempre muito bom falar de pecuária, é sempre muito bom falar com quem entende, com quem transmite com tanta clareza. Muito obrigado por trazer isso com tanta clareza para a gente. Agradeço, Alex. Estou sempre disponível a hora que você entender que a gente consiga colaborar um pouco mais, sinta-se à vontade. Muito bem, mais uma vez, obrigado, professor. E para você que esteve aqui nos acompanhando neste bate-papo, falando sobre pecuária de corte no segmento de recria. Esta foi a segunda parte de uma série de 3 partes que a gente vai trazer aqui, falando sobre cria, recria e terminação. Num próximo episódio, então, nós vamos trazer aqui o segmento de terminação. Então, para completar essas 3 formas de trazer para você essa informação, eu peço que você se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando, também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez uma grande satisfação, um imenso prazer em poder trazer um assunto aqui de extrema relevância para aqueles que nos acompanham. Um abraço e até o próximo episódio.